Fala, meu amigo, tudo certinho? Aqui é o Gabriel do Gerenciando Web, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai dar nossa continuidade, A gente vai dar continuidade ao nosso treinamento sobre Contable, então. E até o momento ainda não pedi para você se inscrever no nosso canal do YouTube, então se inscreve, cara, faça parte do nosso canal, acesse nosso site, o Gerenciando Web, e confere o que a gente está compartilhando por lá também, tá bom? Bora então para mais um vídeo. Olha, o pagamento que eu fiz até agora aqui para Contable, foi um valor de 10,98 euros, o que na minha conversão atual fechou em R$75, tá? E a renovação vai ser um pouco abaixo disso, vai ser uns R$30 por mês, tá? É o que eu vou pagar nesse servidor na cotação atual, uns 35, mais ou menos, tá? Isso vai mudar muito, não adianta eu te falar valores precisos aqui, porque a cotação aí tá mudando o tempo inteiro, então se eu te passar valores corretos aqui vão ficar desatualizados, tá bom? Então a minha taxa inicial aqui foi de 75 reais e vai dar mais ou menos a metade disso a renovação, vai dar até no máximo uns 40 reais, tá? Máximo, tá legal? E em seguida, passou-se 20 minutos mais ou menos, eu recebi aqui os dados de acesso ao nosso servidor, tá? Então nós temos aqui o minecontable.com para acessar o painel, E a gente também recebeu aqui embaixo os dados de acesso ao servidor em si. Então nós temos aqui o acesso SSH e também o VNC ao nosso servidor, tá legal? E esses dados a gente vai usar mais para frente, mas primeiro a ideia desse vídeo é acessar o painel da Contable usando esse link aqui, tá bom? E fazer um comparativo mais preciso com os recursos que ele oferece para nós, com os recursos que DigitalOcean oferece para nós, por exemplo, tá? Que é um serviço de cloud mais popular oferece, tá? Vou pegar a minha senha que eu também recebi para acessar esse painel e vou fazer login clicando em login, prontinho. Acessamos o nosso painel da Contable, tá bom? Bom, logo após o login, após inserir os nossos dados de login, a gente é direcionado para essa tela que é o painel de controle da nossa conta e servidores Contable, tá? Então aqui existem algumas informações, algumas novidades, Aqui em cima eu vou dar um OK para aceitar cookies, tá bom? Aqui em cima tem os links úteis, com informações básicas da nossa conta, tá bom? E o que nós temos aqui? Nós temos a parte que nos interessa mesmo, essa parte aqui de Your Services, que são os meus serviços, tá bom? Então aqui a gente tem os detalhes do nosso servidor, Qual que é o servidor que a gente contratou, com os dados dele, por exemplo, IPv4 e também o IPv6, que são coisas que a gente precisa, Location do servidor, os dados do VNC e mais alguns dados referentes ao servidor. Aqui a gente tem a opção de gerenciamento do servidor, controle, tá bom? Que é basicamente o que a gente tem aqui, reiniciar o servidor, dar um start no servidor, no caso seria ligar, stop, reinstalar o sistema operacional e fazer o recuperamento do sistema, e snapshots a gente tem apenas um, tá? Clicando aqui em snapshot, ele vai listar e a gente pode criar um snapshot por servidor. Para criar um próximo snapshot, que seria um backup, tá? Eu preciso apagar o anterior, tá? Eu vou criar um aqui para ele mostrar para nós. Eu vou chamá-lo de server. Para eu poder mostrar isso para você, eu vou criar um snapshot agora, não tem necessidade porque é um servidor novo, Mas eu vou criar esse snapshot aqui para ter um exemplo para você, tá? Então aqui a gente fez um snapshot do servidor. Se eu atualizar aqui, não preciso atualizar, ele já apareceu aqui, tá bom? Então, vamos clicar de novo aqui. Se eu for mexer no servidor ou alguma coisa assim, eu tenho isso aqui como um backup. Tá legal? Aí aqui eu tenho a opção de dar um rollback, que seria voltar esse snapshot e deletar ele. Se eu quero criar mais um, ele diz que eu cheguei ao meu limite, que eles permitem só um por servidor. Cara, podia ser pelo menos 3, podia ser pelo menos uns 3, mas é só um, mas é gratuito. Um snapshot aqui, a gente pode ter apenas um sempre por servidor e é gratuito, e aqui a gente deleta. O snapshot é um backup em tempo real
que você pode simplesmente clicar aqui para voltar esse backup, tá bom? Ok, já foi. Só demorou um pouquinho. E aqui eu tenho agora... Bom, deletei ele. Aqui eu tenho a opção, agora eu posso criar outro, tá? Então é só um por vez. Aqui para baixo, nós temos aqui Customer detalhes, no caso seria detalhes da minha conta, nome de usuário, essas coisas assim. Detalhes de valores que eu gastei com a Contable, né, da parte de financeiro. Aqui no caso o método de pagamento. Server Control, eu não tenho nenhum servidor, eu tenho um VPS. VDS, que é um outro tipo de servidor que eles têm aqui, tem um controle separado, também não tenho nenhum, né? E aqui VPS Control vai aparecer o meu VPS, que vai me trazer de volta as telas que a gente estava agora há pouquinho, tá bom? IP Management, aqui ele vai aqui ele vai me trazer os dados do meu servidor, tá? Os dados de rede do servidor. Aqui em OS Reinstall, seria a reinstalação do sistema operacional do meu servidor. Eu posso clicar nele aqui e formatar, no caso, né? Domínios, isso aqui com certeza a gente não vai usar, a gente vai gerenciar os nossos domínios pela Cloudflare. Então essa parte de domínios eu teria que adicionar o meu domínio aqui, né? No caso para transferir ou registrar o domínio aqui, mas isso a gente não vai fazer. E aqui a gente tem a parte de DNS, né? Para os domínios que a gente tem aqui na nossa conta Contable, tá? Então eu posso digitar o meu domínio aqui, no caso eu poderia usar um domínio aqui e depois direcionar esses DNS, esses name servers para Contable, tá? Para usar o DNS deles e gerenciar por aqui o DNS e direcioná-lo para o servidor que eu quero. Mas não, novamente não vamos fazer por aqui, isso a gente vai gerenciar pelo Cloudflare. Aqui essa parte de reverse DNS, ele só me traz as informações do reverso DNS que eu tenho que depois configurar no meu domínio, né? E aqui abaixo é tutoriais e FAQ. Então, ou seja, não tem nada de diferente aqui, apenas dados de pagamento, dados de cliente e controle básico do servidor. Your Services é a única tela que se precisa aqui, essa aqui, para fazer o managing do meu servidor, que seria o controle, né? Control. Aqui tem algo que eu quero destacar aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, resetar a senha, os dados de acesso do VNC, né? Ou desabilitar o acesso ao VNC. Isso aqui, o acesso ao VNC é um acesso que você precisa para acessar o servidor caso você tenha algum problema de acesso com o SSH, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, não existe um consolezinho de acesso direto, esse acesso nesse caso chamado de VNC. E aqui a gente tem a opção de upgrade VPS, que seria para fazer o upgrade, aumentar de plano. E eu quero destacar aqui que existem algumas coisas para tomar cuidado, porque eu sei que eles fazem isso manualmente. Então, se eu selecionar aqui um outro VPS, eu preciso necessariamente, se eu for subir de plano, usar aqui o Live Migration, tá? Pode demorar até 48 horas. Isso aqui significa que eu vou manter os dados do meu servidor, tá? Se eu fizer o upgrade, se eu quiser aumentar de plano, posso selecionar o plano aqui e clicar aqui em Live Migration, marcar isso aqui para não perder os dados do servidor. E assim, New Deployment seria um servidor com recursos novos. Então não migraria os dados que eu tenho. Isso aqui a gente não pode usar, tá? Então clica aqui, marca os termos e faz o upgrade. Mas eu quero te destacar, nunca faça uma atitude como essa aqui sem antes fazer um backup do servidor, tá? Então o que a gente tem aqui para controlar o servidor? A gente tem um botão de restart para reiniciar, start para ligar e stop para desligar, só. E um snapshot por conta, só. Mais que isso não temos. Já na DigitalOcean, um comparativo breve, esse comparativo que eu vou fazer serve para Vultr e serve para Linode também, porque eles têm os mesmos recursos, tá? Se eu clicar sobre um servidor meu aqui, este por exemplo, eu tenho várias coisas diferenciadas que a gente não tem na Contable, que seria aqui os gráficos de consumo de CPU, gráficos de carga, gráficos de memória, de uso de disco, né? Olha só, uso de banda, série de coisas aqui de monitoramento que eu não tenho na Contable. Se eu não me engano, se a gente quiser esse tipo de recurso aqui, a gente tem que contratar. Acesso, eu tenho uma opção aqui de resetar senha, eu tenho aqui
Recovery Console, que seria como se eu fosse ter o mouse e o teclado ligado direto aqui no meu servidor. Simples. Isso já não tem. Na Contable isso é um acesso VNC. Aqui a opção de Power, ligar e desligar, Power Cycle, tá? Volumes, eu consigo adicionar um armazenamento extra ao servidor. Claro que na Contable a gente tem muito mais espaço de armazenamento, mas a gente não tem essa função aqui. Resize, eu posso fazer o upgrade de servidor em tempo real para qualquer plano que eu quero aqui dentro, tá? Eu posso aumentar bastante o servidor e diminuir ele em tempo real, tá? De uma forma muito mais simples e prática. Aqui a parte de backups, eu tenho 4 backups automáticos que a Contable não faz, tá? Aqui é um backup por semana gerado de forma automática. O último que eu tenho faz 22 dias, outro faz 15 dias, outro 8 dias e o último backup gerado faz 13 horas. Então sempre está gerando backups automáticos. Snapshots, que são os backups manuais que eu posso fazer. Eu posso tirar snapshot a hora que eu quiser, tá? E quantos eu quiser. Eu tenho um aqui e eu já estou criando outro, tá? Então são alguns diferenciais. Aqui a parte de kernel, né? De kernel, que seria o sistema do servidor, e aqui um histórico de coisas, de eventos que são feitos no servidor. A Power On, Resize, tudo que eu fiz com o servidor vai ficar um histórico aqui, serve para auditorias depois. E claro, finalmente aqui a opção de destruir o servidor e também a parte de destroy. Ou seja, DigitalOcean é muito mais completo, Linode é muito mais completo, Vault é muito mais completo que Contable, mas todas são muito mais caras, tá bom? Aqui nesse servidor da Contable é interessante usar, mas cuidado com essa questão de controle que você está vendo aqui, que é um pouco limitado, tá bom? Então, a princípio, para esse vídeo, eu queria destacar esses pontos, fazer esse comparativo para você e já te alertar que essa questão de backups, como não acontece um backup manual, o backup é sempre uma medida de segurança obrigatória. Não tem essa de, talvez eu vou ativar backup. Não, é obrigatório que você tenha backup. A Contable não faz backup para você, tá? Então você tem que providenciar uma outra maneira de backup. Talvez pelo próprio site WordPress, você pode instalar um plugin lá de backup. Você pode ter, tem muitas formas diferentes de fazer backups. Mas como eles não fazem backup automático aqui dentro, tá? Como eles não fazem backup automático, você tem que pensar numa solução externa. No meu caso da DigitalOcean, para servidores como projetos que não recebem atualizações todo dia, por exemplo, sites institucionais, blogs, esse tipo de coisa, eu uso somente, única e exclusivamente, tá? Esses backups aqui, que gera um por semana, tá bom, não precisa mais que isso. Mas para algo como, por exemplo, o Academy, o Gerenciando Web Academy, né? Que seria a nossa área de membros, onde todo dia tem alunos novos entrando, às vezes tem alunos saindo, que existe uma necessidade de ter um backup em tempo mais real, porque simplesmente existem alterações todo dia acontece alguma coisa, entra alunos novos, a gente adiciona conteúdos novos, ou tem novos tópicos na nossa comunidade do Gerenciando Web aqui, que é o nosso centro de ajuda, nosso centro de suporte e networking, tá? Todo dia tem conteúdos novos, tem postagens novas. A gente faz um backup por dia, tá? Aqui é gerado automaticamente um backup por dia. Isso também são conteúdos que a gente aborda aqui no Academy também para você, tá? A gente tem vários conteúdos sobre integridade de WordPress, tanto aqui na nossa assinatura. A gente tem aqui essa parte de integridade, de segurança, de WordPress, a gente fala sobre backups, a gente fala sobre isso também, tá bom? Segurança, tá? Então, cara, é muita coisa que a gente tem aqui dentro que vai te ajudar nessa questão, tanto de forma gratuita e algumas opções pagas a gente mostra também. Por exemplo, aqui no Super Servidor, a gente tem um módulo inteiro sobre esse tipo de questão voltadas à segurança. Deixa eu ver onde é que nós temos isso. Aqui em cima, o nosso módulo 7. Aqui a gente tem várias aulas sobre segurança e sobre backups. A gente tem um módulo completo aqui que é o nosso módulo 13. Tá? No nosso módulo 13 eu te mostro diversas formas aqui de migração e de backup. Tá legal? Eu espero que essa dica lhe ajude em algum momento, mas vamos voltar ao assunto da aula, que é esse servidor.
Então você viu aqui o básico do servidor e as opções que a gente tem para gerenciamento. No próximo vídeo a gente já vai fazer o acesso SSH ao servidor e a gente já vai fazer a configuração inicial do servidor para trabalhar com ele aqui, tá bom? Um forte abraço.